Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. No programa temático de hoje, nós teremos um debate sobre o cenário econômico no Brasil e no exterior e sobre temas discutidos no Fórum Econômico Mundial, realizado em São Paulo na semana passada. A bancada de de debatedores, é formada por Ana Carla Abrão Costa, economista sócia da consultoria Oliver Wyman e colunista do jornal Estado de São Paulo. Luiz Felipe de Alencastro, professor de História Econômica da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo e professor emérito da Universidade Paris-Sorbonne. Roberto Gianetti da Fonseca, economista e empresário. Maílson da Nóbrega, economista e sócio da Tendências Consultoria. E José Roberto Mendonça de Barros, economista e sócio da MB Associados. Contamos, como sempre, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Você pode participar do programa enviando perguntas ou comentários para a hashtag Roda Viva no Twitter. Bom, eu já abro com uma pergunta e quem vai começar a comentar é o Roberto Gianetti da Fonseca. Eu quero saber o seguinte, desde que o presidente Temer assumiu, a situação econômica melhorou ou piorou no Brasil? Não, é indiscutível que melhorou. Nós saímos de um caos, de uma situação absolutamente caótica em 2016 e hoje nós temos indicadores econômicos, principalmente monetários, muito melhores do que era naquela época. Começar pela inflação. A queda da inflação foi espetacular, notável. A queda dos juros também, outro grande feito. Nós estamos com a menor taxa histórica, 6,5%. E acho também que houve recuperação também do crescimento econômico. Estamos aí crescendo esse ano 3,5%, mas aí eu vou fazer o lado um pouco da crítica, que eu acho que esse crescimento ele poderia ser mais rápido, mais acelerado, e a recuperação do emprego e do investimento ainda é muito frágil. Isso não dá sustentabilidade a esse crescimento, porque esse crescimento está sendo feito basicamente hoje em cima da capacidade ociosa do setor produtivo, que estava muito alta. Esse desemprego de 14% da população ativa desocupou cerca de 40% do parque industrial, por exemplo. Então, a recuperação pelas exportações e por um pouco melhor da demanda doméstica está fazendo com que haja o ciclo virtuoso do crescimento, porém, sem sustentabilidade, porque os investimentos continuam na faixa de 15%, então não há expansão da capacidade produtiva e nem da infraestrutura, e o desemprego, basicamente por conta do setor de serviços, continua muito elevado. O setor de serviços é o último a ser puxado pelo vetor de crescimento, especialmente serviços profissionais e comércio e até turismo ainda estão bastante desocupados em relação ao que foi no passado recente, pré-2014. Com isso, então, o que eu quero dizer para concluir é que se nós não fizermos uma recuperação do investimento e uma redução drástica do emprego nos próximos 2-3 anos, em 2018, 2019, esse crescimento se exaure e aí nós paramos de novo de crescer. Ana Carla. Não, eu concordo aqui com o Roberto, acho que é inegável que a gente teve, os indicadores econômicos já mostram uma recuperação que, se olharmos aí 1 ano e meio, 2 anos atrás, era impensável lá atrás, mas eu acho que a gente tem que pensar, indo além um pouco das questões dos indicadores, do que a gente tem de melhora do ponto de vista econômico, é o redirecionamento que a gente viveu nesse 1 ano e meio. Ou seja, do ponto de vista de política econômica, do ponto de vista de reformas, o que se conseguiu nesse 1 ano e meio é absolutamente
Eu diria até, não só é surpreendente, mas era algo inesperado, tendo em vista as condições políticas em que esse governo assumiu. Então, acho que, obviamente, os indicadores já mostram uma recuperação lenta, gradual, porque, afinal de contas, o tamanho da crise que o país viveu e a gravidade da crise, que, inclusive, ainda está aí do ponto de vista fiscal, não daria espaço para que a gente tivesse uma recuperação mais acelerada, mais forte do que o que a gente tem vivido. Mas eu não tenho dúvidas que, quando a gente olha teto de gastos, reforma trabalhista, as próprias regras de conteúdo local, a relação do Tesouro com os estados e municípios, a reorientação da política fiscal, a gente tem aí um conjunto de reformas, a TLP, a taxa de juros do BNDES. Então, a gente tem aí um conjunto de reformas que definitivamente deram sustentação a essa reversão do cenário econômico e que, obviamente, né, a gente tem aí uma agenda pela frente para conseguir que isso se consolide. Maílson. Olha, eu acho que não há dúvida, o Roberto está correto, a Ana também, de que a recuperação engrenou de vez. Não é? E ela está vindo com aspectos melhores do que se imaginava. Por exemplo, a inflação vem mais baixa do que se pensava, o que tem permitido uma queda da taxa de juros também mais do que se imaginava. Né? Alguém, daqui 2 anos atrás, imaginasse que a gente vai ter taxa Selic de 6,5%, que é o que vai acontecer entre amanhã e depois de amanhã, e talvez até abaixo disso. Não é? Há um estudo recente feito pela Instituição Fiscal Independente do Senado, por 2 economistas da instituição, e que, usando metodologia da OCDE, calculou que o potencial de crescimento do país é mais alto do que se pensava. E o hiato do produto, isto é, quanto a economia pode crescer sem desequilíbrio, quanto ela está crescendo, é 7% a 8%. O que significa, em tese, que a economia poderia ter crescido 8%, 9% o ano passado. Não é bem assim, porque não dá salto, depende também de crédito, de confiança, de renda. Mas isso diz que a economia pode crescer mais 2, 3 anos sem chegar ao investimento. Portanto, o Roberto tem que repensar o que ele falou há pouco, né? se esse estudo estiver correto. O que significa dizer o seguinte: se nós elegemos em outubro um candidato comprometido com reformas, ele pode esperar 1, 2, 3 anos até que essas reformas produzam os seus efeitos. E eu acho que o pior que poderia ter acontecido nesse momento é o governo tentar acelerar esse processo. Ou seja, em vez de crescer 3, 4, a experiência mostra que isso tende a dar errado. Portanto, nós estamos absorvendo os efeitos positivos das reformas, da restauração da credibilidade do Banco Central, da sua capacidade recuperada de influenciar a expectativa, de coordenar a expectativa. O Banco Central tem muito a ver com esse êxito da taxa de juros. Isso vai ter efeitos ao longo do tempo. A reforma trabalhista já começou a dar resultados. As ações trabalhistas caíram à metade. E isso ainda vai acontecer muito tempo. E a TLP, que a Ana mencionou aqui, vai promover uma revolução no crédito. Nós vamos assistir nos próximos anos, talvez já 2, 3 anos, alguma coisa já está acontecendo agora, o mercado de capitais assumindo a função de financiador do investimento de longo prazo. E o BNDES perdendo o papel que ele teve no governo Dilma, que foi o de eleger campeões, gastar 10% do PIB, uma parte em subsídios e assim por diante. E nós estamos vendo uma coisa já, Augusto, que eu achava que ia levar muito tempo para acontecer. Ou seja, empresas tomando dinheiro no mercado de capitais para pagar a dívida no BNDES. Quem diria que isso ia acontecer? Portanto, eu acho que há um conjunto muito favorável que sinaliza uma situação até melhor do que se imaginava, a menos que elejamos um populista em outubro. Eu acho que nós temos tudo para ter o próximo quadriênio, um quadriênio muito positivo em termos de crescimento da economia. Luiz Felipe. Eu vou pegar um pouco a contrapelo. Eu estou de acordo que, evidentemente, houve uma retomada econômica, havia uma paralisia nos últimos tempos do governo Dilma por causa desse conflito com o Congresso, mas não na dimensão que se pretendia. Foi dito e vendido que o impeachment dela imediatamente traria investimentos maciços. Foi muito mais devagar. Houve uma série de reformas
as reformas são frágeis. Eu acho que a PEC 55, que é uma PEC que engaja os presidentes e o Congresso pelos próximos 20 anos. Ela trata do que, a PEC, para os telespectadores? A PEC 55 é a PEC que congela os gastos públicos durante 20 anos. Quer dizer, você envolve, engaja, compromete, no sentido imediato da palavra, os 4 próximos mandatos numa medida tomada por um governo, por um presidente que, na realidade, era um vice-presidente. Esse é um ponto que fragiliza muito essa reforma. Essa semana, o ministro Luiz... essa semana não, há um tempo atrás, umas semanas atrás, quando ele votou o indulto, modificou o indulto de Natal do presidente Temer, o ministro Luiz Roberto Barroso disse que a decisão não tinha legitimidade democrática. Quer dizer, como você diz isso a um presidente da República? Porque, como diz o presidente Fernando Henrique, ele disse em Portugal, o presidente Temer não foi eleito pelo voto direto. Ele veio em decorrência do impeachment. Ele está fazendo uma política que é completamente contrária à política da chapa na qual ele foi eleito em 2014. Então, eu acho que isso fragiliza a consistência dessas reformas. Eu duvido que qualquer presidente eleito, populista ou não prometa ao Congresso que vai rever a PEC 55 e que considere isso um compromisso do presidente que acabou de deixar o cargo. Eu também, por fim, queria lembrar o aumento de desempregados, a taxa de 12% é algo brutal em certas camadas da população. Isso o movimento sindical, evidentemente, está muito na defensiva com a reforma do CLT, o próprio Estatuto dos Sindicatos e do imposto sindical alterou muito o quadro da luta sindical, mas isso não desaparece nunca e isso vai voltar. José Roberto Mendonça de Barros. Bom, eu queria, como os que precederam, reafirmar que é óbvio que tem uma recuperação muito robusta. Nós, na MB, projetamos 3,5% já há algum tempo de crescimento e queria, portanto, dizer de que não se trata de se tem ou não uma recuperação, se trata se ela vai ser sustentada ou não. Acho que essa recuperação já está aí, é inequívoca, né? Ela nunca é 100% igual entre os diversos segmentos. E queria chamar a atenção de que, além das reformas que a Ana Carla mencionou, que me parece que são mais robustas do que o Luiz Felipe colocou, mas tem 2 ou 3 coisas que saem desse período e que têm que ser levadas na sua consideração. Primeiro, nós tivemos uma inflação de 2,95% ano passado, esse ano está projetada 3,5% e a projeção para o ano que vem é 4%. Nunca, desde a Segunda Guerra Mundial, quando se tem índice de preços, nós tivemos inflação tão baixa, supondo que vai acontecer, em regime de preços livres. Isso jamais aconteceu. Ora, significa alguma coisa mais profunda disso, que nós estamos ameaçando virar um país normal, número 1. Número 2, né? O setor externo é muito robusto hoje. Nós, saldos comerciais grandes, déficit em conta corrente muito pequeno, além disso, investimento direto estrangeiro relativamente elevado, a dívida externa está caindo, em 3 anos ela saiu de 350 bilhões para 310. Né? Isso também muda uma coisa que vem desde a Segunda Guerra Mundial. Nós não temos escassez de dólar. A escassez de dólar que está na base de todos os modelos e propostas de crescimento da CEPAL, da heterodoxia, etc. E que se enganaram recentemente porque não tem essa hipótese. Mas nós estamos também um país normal do ponto de vista de... Então, não é realmente, eu acho, impossível, como foi colocado antes, de consolidar esse crescimento desde que
né, o próximo governo seja capaz de organizar melhor a questão fiscal, a questão dos gastos públicos e que traga naturalmente um aumento do investimento que o Roberto... Não é difícil isso acontecer com inflação mais baixa, com juros relativamente mais baixos, com uma regulação minimamente adequada, né? E o investimento em infraestrutura, que é o que vai crescer, não vai ser em fábricas que têm capacidade ociosa, mas em infraestrutura é a única forma não só de puxar o crescimento econômico, como de aumentar a produtividade da economia. Melhores estradas, claramente melhora a produtividade da economia como um todo. Então, é possível fazer essa transição para um crescimento mais sustentado em cima de uma base que eu acho hoje que é razoavelmente sólida. Deixo para falar de uma outra vez sobre empresas novas que estão se consolidando no Brasil, da questão da produtividade, da menor dependência de favor governamental e assim sucessivamente. Então, quando esse conjunto, eu vejo que não é impossível, ao contrário, é relativamente dentro do rol das possibilidades transformar esta recuperação num crescimento sustentável. Eu passo a palavra ao Roberto, mas eu antes quero jogar outro tema. O quadro internacional é favorável ao Brasil ou não? Eu só, antes de responder, quero pegar um contraponto para não perder o fio da meada. Claro, responde e comenta. Um contraponto ao Luiz e depois um comentário sobre o que o José Roberto falou. Uma das coisas que eu esqueci de falar, que eu acho muito importante, é que o índice de confiança empresarial melhorou substancialmente. Ou seja, os empresários que investem, geram emprego, colocam a atividade produtiva à frente, eles hoje estão confiantes, o que não estavam há 3 anos atrás. Isso é muito importante porque a empregabilidade depende substancialmente dessa capacidade de empreender. Inclusive, não estou falando só do grande empresário, mas são milhões de pequenas e médias empresas que estão surgindo, que estão desenvolvendo, que estão começando a empregar, que é fundamental. Inclusive, hoje, o pequeno empreendedor tem um papel fundamental na economia do país. Então, eu acho que essa questão da produtividade e da agenda de competitividade é algo que nós vamos ter pelos próximos 5 a 10 anos, colocar como um tema central, foco, para que a gente tenha realmente capacidade de fazer uma abertura do país, uma abertura econômica, uma integração à economia internacional, às cadeias de valor, de uma forma muito mais abrangente e profunda do que fizemos até agora. O Brasil ainda é uma economia isolada, fechada. Depois de 20 ou 30 anos, Maílson, Zé Roberto, há quantos anos a gente não discute isso? Eu fui do Consex, na época do Maílson, discutíamos a abertura comercial, lembra, Maílson? E até hoje está na pauta, a gente não consegue fazer. Então, a abertura tem que vir agora. Agora, eu queria fazer um contraponto à questão também que o Luiz Felipe falou sobre a questão do presidente Temer. É fato que ele não foi eleito pelo voto direto do povo como presidente, veio como vice por uma questão constitucional. Agora, se ele está fazendo algo diferente da presidente Dilma, eu queria dizer também que a presidente Dilma fez algo muito diferente do que ela falou na campanha. Ali sim houve uma ruptura grave entre o discurso no qual ela foi eleita e depois o que ela praticou. E, inclusive, o que ela praticou, que criou essa situação de rompimento da economia brasileira, com a queda da produção, do produto, 10% de queda da renda per capita. Isso é algo histórico, nunca houve, né, na história brasileira. Então, lamentavelmente, ali houve o que a gente chama um estelionato eleitoral. Foi feita uma campanha e depois praticada outra coisa completamente diferente que não deu certo. Não foi o motivo do impeachment. Não estou falando que tenha sido esse motivo do impeachment. O motivo do impeachment foi uma tecnicalidade que nós não vamos discutir de novo porque já passou. Mas, de qualquer forma, o impeachment seguiu o rito constitucional. E eu acho que uma coisa que a gente deve preservar no Brasil, antes de tudo, é a Constituição, que, aliás, vem sendo muito ameaçada. Toda hora tem um pitaco aqui e ali sobre a posição de poderes e tal. Nós temos um momento que a gente tem que pensar de colocar um pouco o equilíbrio dos poderes, a relação dos poderes de forma mais harmoniosa. Nós estamos correndo sérios riscos institucionais no Brasil, acho que da forma como está ocorrendo hoje a relação entre os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Agora, dizer que o presidente Temer não pode fazer as reformas porque ele não foi eleito pelo voto direto, isso é uma bobagem, desculpe, porque nós estamos seguindo a Constituição. Ele não fez porque o Congresso não deixou. Não. O que ele fez foi eleito, inclusive foi aprovado pelo Congresso. Não Podem sei se é responder. bobagem.
mas o fato é que ele tem 3% de popularidade e ele está num programa que não venceria eleição presidencial nenhuma no Brasil. Alguém que viesse, vou acabar com a CLT, vou privatizar a Petrobras. O Alckmin falou isso na campanha contra o Lula. No dia seguinte, os marqueteiros dele disseram que a campanha estava afundando, ele veio com badges da Petrobras, chapéu e tudo. O país é esse, democraticamente. Mas depois do Petrolão isso não mudou, não, Luiz Felipe? Talvez mude. Agora o Alckmin até é a favor da privatização, mas eu digo, um programa desse como o Temer nunca passaria do primeiro turno. Verdade. É esse o ponto. Quer comentar alguma coisa? Não, o que eu queria... Não comenta o quadro internacional. Esqueci. Não, eu falo do quadro internacional, né? Eu só queria dizer que realmente 10% de queda de renda per capita só acontece em período de guerra. O que aconteceu no Brasil é absolutamente espantoso em matéria de equívoco de pilotagem e encaminhamento da economia. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, exceto, especialmente em países grandes. Pode existir em países pequenos, assolados por catástrofes naturais, como no Caribe e tudo mais. Então, nós estamos saindo de uma coisa que foi muito profunda e de uma maior destruição de riqueza que eu vi na perspectiva. Com relação ao cenário internacional, eu queria dizer, ele parece um pouco daquela piadinha de economista. Eu tenho uma notícia boa e tenho uma notícia ruim. A notícia boa é que todas as regiões do mundo esse ano estão crescendo. A notícia ruim é que provavelmente está contratado um certo desgaste nesse crescimento com a política norte-americana, né? Que é totalmente inconsistente, né, que vai levar quase que certamente a uma volta de inflação, a um aumento na taxa de juros e a um certo rompimento desse equilíbrio saudável. Por quê? Numa economia que está em pleno emprego, a redução de impostos e o aumento de gastos de orçamento está colocando um adicional de gastos e de pressão superior a $1 trilhão, que vai chegar a $2 trilhões daqui a 10 anos. Não tem economia que dê sustento a isso, mesmo uma economia do porte da norte-americana, onde, incidentalmente, a produtividade não tem crescido, né? Então, você está botando mais pressão na chaleira mesmo, né? E, portanto, nós vamos ter algumas dificuldades aí para frente. Ana Carla encerra o bloco, depois o Maílson abre o segundo. Eu vou até puxar esse gancho do Zé Roberto e, de fato, assim, a gente está vivendo um cenário externo favorável e possivelmente isso não vai durar para sempre. E a gente tem que pensar, e aí até pegando também um pouquinho, né, o que o Luiz Felipe falou, a gente tem que pensar que a gente ainda tem um dever de casa enorme para fazer aqui antes que a gente se depare com essa mudança do cenário externo. Então, embora tenhamos, né, uma eleição no meio do caminho e que vai ter que enfrentar esse debate, sendo ele impopular ou não, eu acho que é um momento que isso vai ter que acontecer. Ou seja, a gente amadureceu, não se perde 10% de renda per capita, né, nesse período tão curto, sem que haja um amadurecimento, sem que a gente se lembre que nós sofremos, sim, um estelionato eleitoral em 2014, em que os problemas foram colocados para debaixo da mesa. Acho que a gente tem uma agenda que está colocada, uma agenda que vem, inclusive, como resultado da crise que a gente viveu e que vai, sim, precisar ser enfrentada nesse debate eleitoral agora, seja quem vença, vai ter que dizer ao que veio e como é que vai enfrentar essa crise. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o segundo bloco do debate sobre o cenário econômico brasileiro e internacional. Você pode participar do programa enviando perguntas ou comentários para a hashtag Roda Viva no Twitter. Voltamos ao vivo com o debate sobre o cenário econômico brasileiro e internacional. Maílson abre. Eu queria perguntar o seguinte também, Maílson. Vocês veem com otimismo a situação econômica. Por que o povo ainda vê com tanto pessimismo? Olha, porque normalmente leva tempo para a massa. Quanto tempo, mais ou menos? É possível às vezes calcular? um ano, né, para a pessoa ter a sensação de que a vida melhorou. Isso. Além disso,
nós ainda temos 12 milhões de desempregados. Não é? É difícil você encontrar alguém que não tem um amigo, um parente, né? Um conhecido que está desempregado. Isso tudo gera uma situação de insegurança. Eu acho que quando a recuperação se corporificar mais, a taxa de desemprego cair mais, eu acho que isso vai ser percebido pela sociedade, eu não tenho a menor dúvida nenhuma. Não é? Até porque eu acho que essa recuperação, como eu falei aqui antes, é mais duradoura do que a gente pensava. Não é? Eu até gostaria de pegar um gancho aqui do Beto, sobre essa questão do câmbio que ele falou aqui. Ou seja, falta de dólar foi, ao longo do tempo, uma causa básica de problemas graves no Brasil. Mas também crédito, crise bancária no Brasil, em muitas ocasiões, levou a economia à recessão. Essa é outra característica desse momento. O Brasil tem um sistema financeiro sólido, bem regulado, bem provisionado, a taxa de inadimplência é absolutamente suportável, não preocupa. Eu acho que fazia muito tempo que o Brasil não tinha uma situação tão grave como a recessão e não teve que se temer a uma quebra de banco. Agora, não estamos aqui para fazer profecias, né? Mas quando deve começar a cair a taxa de desemprego? Está caindo, né? Está caindo? Ela está caindo, já foi 14%, está 12%, um pouquinho, 11,8%. Eu acho que no final do ano ela vai estar 11% e a partir do próximo ano, já tem gente achando que ela está abaixo de 10% no final deste ano, né? E provavelmente no final do próximo ano, com certeza, a menos de uma nova crise, ela vai estar abaixo de 10%. Essa é porque a recessão é muito mais duradoura, o efeito sobre o emprego foi muito mais devastador. Acho que a pergunta que a gente poderia se fazer é se nós não poderíamos acelerar a empregabilidade no Brasil. Porque, assim, uma visão, vamos chamar mais liberal, diria o seguinte: não, o mercado resolve. O desenvolvimento vem, é claro, o emprego vem junto, mas o desespero da família que está há 2 anos desempregada, que tem queda de renda, que está às vezes inadimplente com crediário, aluguel, escola dos filhos, é um negócio grave. E eu acho que assim, a preocupação de acelerar a empregabilidade, eu não percebo que haja ainda nem no governo e nem na sociedade. No sentido assim de colocar isso como uma política de emergência. O que pode ser feito? Por exemplo, construção civil, serviços, são áreas de emprego intensivo. Poderiam estar mais estimuladas? Mas o governo talvez. tem capacidade de investimento? Não é o governo investir. É criar condições, criar políticas para que o setor privado pudesse reagir de uma forma mais rápida. Não tem uma resposta pronta e acabada aqui agora, mas eu acho que está faltando esse debate e essa solução. Eu queria retomar a sua observação, Augusto, né? Por que a população tarda em perceber? Vale o que o Maílson falou, mas tem uma coisa que, aliás, é um desafio para os próximos anos, um subproduto da violenta recessão que nós passamos. Que é o seguinte, se eu percebo corretamente, está reemergindo uma questão regional. Porque durante a recessão e na saída da recessão, se eu pegar aqui o Rio de Janeiro, em direção ao Nordeste, a parte de cima de Minas Gerais, nós temos uma situação onde ainda o desemprego é muito alto. Ainda as atividades econômicas estão muito machucadas. É uma região onde o gasto público foi fundamental para explicar o que cresceu. O Tesouro está sem condições, tanto o federal quanto a maior parte dos estaduais, de fazer qualquer coisa. Então, esta região, essa coisa grande, está numa situação muito difícil. Se eu fizer um recorte, pego o Triângulo Mineiro, Goiás, Mato Grosso do Sul e vou até o Rio Grande do Sul, não só pelo agronegócio, pela grande safra do ano passado, mas por um pouco de tudo que está acontecendo, a recuperação é visível. Se a gente pegar aqui São Paulo, é visível olho nu. Você veja mais lojas abrindo do que aquele monte de lojas fechando, lançamentos de edifícios. E se for descendo, quem for a Santa Catarina, vai ver uma região realmente em um crescimento muito grande.
esse desafio regional vai ser realmente uma das coisas mais difíceis. O desafio regional acentuou, você não acha? É isso que eu estou falando, né? Porque essa região do Rio para cima caiu muito com a crise, não voltou ainda e não tem perspectiva muito boa de voltar. E esta outra região, pelo investimento prévio, pelas circunstâncias e tudo mais, está emergindo de uma forma mais significativa. Isso tem impacto político, evidentemente. Com né? certeza. Deixa eu colocar, eu vou puxar um pouquinho o otimismo para baixo, só para fazer um contraponto aqui. Definitivamente, até porque eu venho de uma região que é uma das regiões que sofreu menos com a recessão e que está se recuperando mais rapidamente também. Mas eu acho que a gente, olhando o cenário como um todo, o que me preocupa é que a gente ainda tem um problema de desequilíbrio fiscal que está aí e que nos estados e municípios não foi atacado. A gente teve uma série de medidas paliativas, mas estruturalmente nós temos problemas em todos os estados da federação. Alguns menos, alguns mais, mas definitivamente a gente tem hoje um desequilíbrio muito forte de todos, né, dos entes subnacionais de maneira geral. Então, qualquer recuperação também em que a gente não ataque esses problemas estruturais, não existe economia também que aguente a um estado na situação do Rio de Janeiro. Nas prefeituras a situação é mais dramática. Hein? Porque a crise cascateou, né? Você não tem, né? À medida que a gente vai descendo, a gente percebe mais claramente esse desequilíbrio. A gente teve uma agenda federal, que foi uma agenda federal que foi colocada, foi aprovada e foi implementada, e está sendo implementada, por mais gradual, né, que ela seja. Mas quando a gente desce para estados e municípios, essa agenda fiscal não chegou lá. E o desequilíbrio é um desequilíbrio muito forte. Então, eu costumo dizer que o Rio de Janeiro está aí para mostrar para a gente o tamanho do desastre que pode acontecer numa falência do Estado ou numa falência de um município. E, definitivamente, a gente tem uma agenda aí que não é uma agenda simples. Politicamente, ela é uma agenda muito difícil, mas que vai precisar ser enfrentada, porque, senão, essa recuperação toda, ela definitivamente não se sustenta. Lembrando também que a gente tem um problema de previdência no governo federal, que também pode ser uma âncora aí para a nossa recuperação. Então, eu continuo achando que, obviamente, a gente tem um otimismo, Maílson e eu, a gente conversa muito e eu nunca deixo de ser contaminada pelo otimismo do Maílson, mas eu acho que a gente precisa ter o pé no chão, que temos problemas que ainda estão aí, que vão precisar ser enfrentados. Posso fazer um comentário em seguida? Maílson. É só para esclarecer, nós temos dois momentos aqui. Nós todos estamos dizendo, a recuperação engrenou, ela é sólida, robusta, como disse o Beto. Provavelmente ela tem fôlego para continuar por mais 2, 3 anos. Agora, se não vier o investimento que o Roberto falou, se não vier o ganho de produtividade, esse ciclo se esgota. E pode se esgotar de forma dramática num ciclo inflacionário grave com insolvência fiscal. E eu gostaria de usar aqui, para esse efeito, de você olhar mais lá para frente, que é perigoso. O que deve ser feito para que isso não aconteça? Mas deixa eu dizer o efeito primeiro. Eu vou usar uma imagem aqui do Marcos Lisboa, que é muito feliz. Nós tínhamos, imagina, o Brasil era um trem em movimento caminhando por uma parede. O que foi feito agora diminuiu a velocidade do trem, deu tempo para a gente trabalhar, mas se não fizer nada ele vai bater na parede, é só uma questão de tempo. O que precisa fazer? Eu acho que tem quase uma receita de bolo, certo? Essa coisa está muito bem diagnosticada, isto é, o Brasil tem um desafio da produtividade, que é o maior neste momento, né? Dela depende a competitividade, e a produtividade não se recuperará, e ela chegou a ser negativa recentemente, se não houver uma reforma tributária digna deste nome. Não é reforma para desburocratizar, é reforma para refazer o sistema tributário. Nós temos que jogar fora o ICMS, o ISS, o Simples, não é? Piscofins. Hein? Piscofins, que é outro... Piscofins. Você tem que construir. Não é questão de inventar, o que está dando certo no mundo? Tem 152 países que adotam um IVA, o Imposto sobre Valor Agregado Nacional. Só 2 países no mundo têm essa bagunça que tem no Brasil. O Brasil e a Índia. A Índia acaba de fazer uma reforma tributária
que acabou com a IVA bagunça seria o lá. imposto único. Imposto de valor agregado não é único. imposto único. Só para o Não. espectador entender. É um imposto sobre valor agregado, é o método de calcular o imposto, arrecadado pelo governo central, no caso do Brasil, a União, e repartido automaticamente com estados e municípios. É assim na Alemanha, na Áustria, na Austrália, na Argentina, no México. Só no Brasil você tem um imposto dessa importância cobrada pelos estados, 27 legislações diferentes, uma bagunça completa. O ICMS muda 70 vezes por semana. Qualquer fiscal que entre na empresa vai achar algo errado. Então, o ICMS hoje é a grande fonte de ineficiência da economia brasileira. E está tudo pronto para uma grande reforma nesse sentido. Você ter o Brasil adotar o que é padrão e o que está dando certo no mundo inteiro. E fazer a reforma da Previdência. Se não fizer, aí o trem mais rapidamente vai bater nessa parede. Luiz Felipe. Eu acho que, a respeito do IVA, na França, que foi o país precursor, eles chamam taxa, é TVA, porque ele varia conforme o produto, não é um imposto igual sobre toda a produção. Eles jogam muito na variação da TVA para estimular uma atividade ou outra. Mas, enfim, esse é um debate. A União Europeia exigia que todo mundo que entrasse, Portugal não tinha, por exemplo, teve que fazer para entrar. Fez parte da uniformização fiscal. Mas eu acho que um outro ponto, é importante a discussão econômica, mas, paralelamente, a gente tem que estar também tendo espírito que nós estamos numa campanha eleitoral presidencial, que vai haver uma renovação muito grande, a gente não sabe como vai funcionar no nível federal essa campanha de proibição de financiamento por empresas. Isso talvez desloque muito a composição do Congresso. Quem tem dinheiro hoje são as igrejas evangélicas. Isso vai aumentar uma bancada de evangélicos que geralmente é conservadora. Eles não escondem, aliás, os dirigentes parlamentares desse movimento, que eles querem aumentar a bancada. Provavelmente isso vai deslocar mais para o centro-oeste, que é o setor mais próspero, eu digo. Vai haver um descentramento. Você tem 3 descentramentos no Brasil, no século XIX, do Nordeste para o Centro-Sul, quando veio o café. Minas sempre foi a intermediação. É como o estado de Ohio, nos Estados Unidos, é o estado que fazia. Depois, agora, você vai ter um deslocamento do Centro-Sul, que tinha uma classe política mais experiente, porque era a capital federal no Rio de Janeiro, que era o maior centro econômico. Estou falando no longo prazo. E nós vamos ter uma bancada do Centro-Oeste muito mais importante. Isso é novo. Totalmente novo, ele não sabe o que vai acontecer. Então, é preciso que esse debate seja feito, mas sempre com a ideia de que as soluções vêm com legitimidade política e dentro do regime democrático. Eu ensino história econômica e não aceito comparações disparatadas com a China. A gente não é ditadura, agora virou mais ditadura ainda. Era uma autocracia que virou uma ditadura, uma gerontocracia. Esses exemplos não dão certo. Nós estamos dentro de um campo democrático e nós dependemos das eleições. Agora, você fala do vice, Luiz Felipe. O vice do Brasil assume, né, ao longo da história. O primeiro vice já assumiu. E agora estamos com um vice no poder. O povo brasileiro vota na chapa. Ele tem que saber que o vice também é parte da dobradinha. Mas o vice, a Constituição de 88, tirou todo o poder dele, diminuiu ao máximo. O vice, em 46, era presidente do Senado. Essa Constituição eliminou com isso, não era mais presidente do Senado. O vice está explícito na Constituição, a eleição dele é decorrência da eleição do presidente. Ele tem o mesmo número de votos. Não. É considerado como tal. Não. A votação dele é essa. É chapa. Não, é como no Código Civil antigo. Mas é chapa, Luiz Felipe, estão juntos? Não. É como no direito civil antigo, o pátrio poder era exercido pela mulher na ausência do marido. Mas
é uma competência derivada em termos jurídicos, não é uma competência original. A competência original é do eleito, é ela que faz a campanha política, é o programa dela que está registrado no TSE e ele assinou embaixo. Aliás, eu sou contra o vice. Isso que eu ia perguntar, é melhor acabar com. É melhor acabar. Por quê? Porque é um sistema híbrido, como híbrido o sistema francês, que tem 2 turnos, mas não tem vice. Inclusive, a existência do vice atrapalha a aliança do primeiro para o segundo turno, não vai dar para negociar, não dá mais. E do sistema americano, dos Estados Unidos, onde não tem 2 turnos, tem um turno só. Nós fizemos um sistema franco-americano que guardou essa anomalia institucional. A reforma política é fundamental. Eu acho que é fundamental. Quer dizer, o que acontece então? O presidente vai viajar, assume o presidente da Câmara, o presidente morre. Mas isso é um absurdo, convoca a eleição. Hoje não precisa nem disso. Ele pode governar à distância. Aliás, ele continua presidente. Isso. O presidente que viaja continua decidindo coisas. Claro, Aí tem outro aqui recebendo a família, né? Eu acho. Aliás, essa é uma das coisas mais ridículas Não é? do sistema público brasileiro, é ter o vice assumindo a presidência quando o presidente viaja. Pois é. Na época da internet, do Skype, de Quando tudo se mais, viajava de navio. Não, eu me lembro quando eu estava lá, um vice-presidente, no dia que assumiu, fretou um avião e foi chegar na cidade dele para mostrar que ele era o presidente. Foi a República de Mombasa, Então, proclamada Nos pelo Estados Paes Unidos- de Andrade. Chegou um consenso aqui. Nós somos contra o vice. Pronto. nos Agora, roda aberta. Só para continua. concluir aqui. Agora, eu acho Então que... vai, Nos Estados Unidos, o vice não assume. O presidente continua despachando durante as viagens. Claro, ele nem está de férias. É. Ele está viajando como aqui o presidente representante assume, do país. leva a família para ver que ele está sentado lá no carro, tira a fotografia. É chamado Entre de tantas presidente. É chamado de presidente. É uma coisa ridícula. Isso tinha que acabar. Né? Isso já era ridículo há 50 anos atrás. Hoje é muito mais. Não é? Entre tantas reformas que nós temos que fazer no Brasil, uma das que mais me preocupa é exatamente a reforma política. Porque eu vejo ela absolutamente necessária, inexorável, para corrigir todos esses desmandos que nós temos na área política, na área eleitoral. Agora, a pergunta que eu tenho, que eu também tenho minhas dúvidas como respondê-la, é como fazer a reforma política com o Congresso, que jamais vai se autocorrigir. Só com pressão popular. Então, eu acho que cabe, talvez, a alternativa, que é perigosa, mas necessária, da Assembleia Nacional Constituinte Independente. Agora, como fazê-la se depende de autorização do Congresso? Isso é um a não perigo. ser um presidente eleito de uma forma muito contundente, que tivesse o condão de impor ao Congresso que, olha, não dá para fazer reforma política com vocês mesmos, vamos fazer com um grupo de cidadãos que ficam inelegíveis por 8 anos ou mais, mas que faça essa reforma com uma visão pública, com cidadania, para que faça realmente toda aquela, acabe com reeleição, acabe com foro privilegiado, corrija as distorções da questão eleitoral, quem sabe até mude a questão do vice, ache uma outra forma de sucessão. De fato, há muita coisa a fazer na área política. Mas eu queria, para concluir, já que estou com a palavra, Augusto, falar também da reforma tributária, que acho que a reforma tributária, além de tudo que o Mailson muito bem colocou, tem algo mais que não tem sido dito que precisa fazer também, que é a reforma da cidadania fiscal. O que eu quero dizer com isso? A relação Estado-contribuinte é de um desequilíbrio e de uma agressividade que acho que tem que mudar. Sabe quantas autuações fiscais, se não me falha a memória, nós tivemos no ano passado? 700 mil. 200 bilhões de reais de autuação fiscal. Porque a autuação fiscal, ela acontece não só pelo valor às vezes devido pela empresa ao fisco, não por sonegação ou por fraude, mas por má compreensão da regra, que é confusa, é subjetiva. Vai o fiscal lá e autua e cobra uma multa de 150%, a multa agravada. É isso. Como é que se resolve? Tem que mudar, tem que criar também uma mudança de relação. E acho que com a reforma tributária tem que vir talvez um estatuto da relação de cidadania fiscal, tanto do lado do contribuinte quanto do lado do fisco. A relação tem que mudar, não pode, da forma que está hoje, não cria condições de atratividade para o investimento e para a competitividade. Isso tira a competitividade do país, elimina emprego. Nós estamos falando de emprego, isso elimina emprego.
Ana Carla, também quero que você responda ao seguinte, além do que você vai comentar, me esclareça o seguinte, que querem saber o Sérgio Vasquez, o Marcelo Teixeira e vários outros. Por que caem esses juros, o juros Selic, a taxa Selic, por exemplo, e não caem os juros do cheque especial e do cartão de crédito? Bom, eu vou só fazer um comentário rápido em relação à reforma tributária. De fato, assim, eu acho que no momento em que a gente tiver a simplificação tributária, via uma reforma tributária, como o Maílson disse aqui, completa, ou seja, estruturante, né, estrutural, até essa relação contribuinte-Estado... Melhora, né? Melhora. Porque hoje a gente tem 27, vou falar só do ICMS, a gente tem 27 legislações distintas. Uma vez eu ouvi de um empresário, quando eu era secretária de Fazenda, falou, secretária, eu não tenho problema com a carga tributária no Brasil. Eu tenho problema, se eu puder pagar só a carga tributária, para mim está ótimo. O problema é que essa complexidade, essa esquizofrenia tributária faz com que eu tenha um departamento tributário, tenha que contratar advogados tributaristas e tenha que me defender em várias instâncias, porque mesmo de boa fé, é muito difícil cumprir a legislação. Então, a gente tem uma ineficiência aí que ela tá espalhada pela economia como um todo. Deixa eu, então, para as perguntas em relação ao crédito. Eu acho que daria para fazer um Roda Viva só sobre isso. Porque, de fato, a gente tem uma complexidade grande. Porque o povo não consegue entender, né? Caem os juros, mas os outros sobem. É verdade. A gente tem uma série de fatores aí que explicam o custo de crédito no Brasil. O Brasil, de fato, é um dos países, se não o país mais caro quando a gente fala de custo de crédito. E a gente tem uma série de explicações para isso. Então, embora a Selic caia, e sim, o crédito bancário tem que cair, tem que acompanhar, só que a gente tem várias cunhas que vão se adicionando à Selic. A Selic é a base. Então, o crédito, ele sempre, e quanto mais alta a Selic, mais a gente vai adicionando no topo do crédito, no topo da taxa para chegar lá no crédito. Mas a gente tem um dos sistemas de recuperação de crédito, de inadimplência, que é um dos mais ineficientes do mundo. É caro hoje recuperar um crédito. O Brasil é dos países em que cada R$100 que se empresta é um dos países do mundo que menos recupera no caso de inadimplência. Aí o que acontece? O bom pagador tem que pagar o dele e pagar o de quem não paga. Então, é penalizado porque ele acaba tendo que arcar com toda a inadimplência do sistema. Fora isso, a gente tem também uma carga tributária sobre o crédito que é alta. A gente tem também questões de regulação. O Brasil é um dos países e que, inclusive, nos salvou de uma crise bancária ao longo desse processo todo, né, de recessão que a gente viveu. Mas tem uma regulação que exige provisões, exige capital, níveis de capital que são mais elevados do que no resto do mundo. Tem os seus prós, mas tem os seus contras, que, inclusive, gera um processo de concentração bancária maior também. A gente tem grandes bancos. É o banco que decide muito isso? Sólidos. Não, é o Banco Central. Então, o Banco Central Central, a regulação, o Banco Central, além de cuidar do poder de compra, ele tem que cuidar para que o sistema seja saudável, que a gente não enfrente quebras bancárias e o risco, né, de uma crise bancária seja controlado. E isso, ele exige que os bancos tenham muito capital, ele exige que os bancos tenham muitas provisões. Por um lado, ganhamos com um sistema mais sólido, por outro lado, perdemos do ponto de vista de concentração bancária, porque aí os bancos, para dar conta disso, têm que ser bancos maiores e também, portanto, com menos competição. Mas, mais uma vez, a gente tem uma cunha e tem uma série de fatores que levam o crédito do cheque especial e do cartão de crédito a chegarem lá mais caros do que a Selic. Perfeito. Vamos para outro breve intervalo e voltamos já com o debate sobre o cenário econômico brasileiro e mundial. Estamos de volta ao vivo para o terceiro bloco do debate sobre o cenário econômico brasileiro e internacional. Zé Roberto, abre a roda. Eu queria fazer um certo contraponto com o que foi colocado aqui
Não que esteja errado, nós precisamos de várias reformas, mas a gente tem que pensar que não é possível abrir um governo com uma lista de 10 reformas para serem feitas ao mesmo tempo. Isso não é operacional. Então, eu queria dizer duas coisas. A área política definitivamente não é a minha área, mas só lembrar que em 2020 para frente, as regras eleitorais impedem coligação, né, e vai ter cláusula de barreira. Gente que entende bem disso diz que isso tende a levar o sistema partidário para uma representatividade maior. Sem a menor dúvida. E a gente tem que ter um pouco de paciência que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, na abertura do próximo ano, realmente tem uma questão de precedência. E, na minha avaliação, de longe a precedência é a reforma da Previdência. Por quê? Porque senão o tal do muro do Marcos Lisboa vai aparecer. A reforma tributária é algo indispensável, mas em casa que não tem pão, todo mundo discute e ninguém tem razão, né? Tem que esperar consolidar mais essa retomada de crescimento, que os caixas, a arrecadação melhore, para poder ser viável, numa federação complicada como a nossa, fazer uma reforma tributária que primariamente interessa aos estados, porque está mexendo com o ICMS. Senão é muito difícil de fazer. Então, eu acho que um pouco da arte de governar numa próxima rodada é exatamente ser capaz de escolher, né, de alguma forma vender politicamente, transformar num projeto, qual é a ordem que isso faz. Para mim, se não consolidar o crescimento, nós vamos de novo para discussões estéreis. Para consolidar o crescimento, a parte fiscal, de longe, é a primeira coisa que a gente precisa e aumentar o programa de concessões e a privatização, especialmente do setor elétrico, para poder aumentar simultaneamente produtividade e investimento público. Roberto. Eu acho que governar é fazer escolhas. O Zé Roberto está certíssimo. Eu acho que tem que ter um cronograma e uma sincronização entre as reformas de maneira que elas sejam organizadas de maneira consecutiva e que, portanto, se viabilizem. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo no dia 1º de janeiro, claro que não. Mas eu não queria tirar o sentido de urgência. Quer dizer, eu acho que nós somos um pouco, lembrando até do Juscelino, os 50 anos em 5, depois de tantas décadas perdidas que nós tivemos, talvez o sentimento também da população é de que nós temos urgência de fazer algumas reformas. E não há dúvida que o fiscal precede. Concordo também com você que essa é a primeira de todas, porque ela está encaminhando para uma inviabilidade do Estado. Mas a população não compreende. Não compreende. A comunicação foi muito ruim. Eu queria que você convencesse o telespectador da importância e da urgência da reforma da Previdência. Primeiro o seguinte, eu acho que a principal ponto da reforma é a tirada dos privilégios da reforma da Previdência do setor público. Privilégios esses absolutamente inadequados, inaceitáveis na atual situação econômica do país e situação fiscal do Estado. Então, eu acho que a uniformização da Previdência, no sentido de equalizar o privado e o público, é fundamental. Depois, eu acho que nós temos que também estudar a maneira de capitalizar a Previdência de uma forma que possa criar uma conta atuarial que, no final, ela seja solvente, porque o que está em risco, que o telespectador precisa entender, é que aquele que acha que vai receber a sua aposentadoria daqui a 10 ou 15 anos, corre o risco de não receber nada. Não receber nada, porque o dinheiro não cai do céu, o dinheiro sai do bolso dos contribuintes. E os contribuintes hoje se negam em aceitar aumento de carga tributária, então nós temos que lidar com o dinheiro que está aí. O dinheiro que está aí não dá para pagar a conta da Previdência que nós temos. Se a idade mínima não for aumentada, se não for melhorada todo o sistema de colocação das contas de previdência num limite que você tenha a solvibilidade delas garantida para o futuro. Então, é fundamental que a população entenda que está se falando aqui de garantir a previdência para gerações que hoje estão com 30, 50 anos, que daqui a 20 anos vão estar lá reclamando sobre a aposentadoria, se não reformar, eles não vão receber. Essa é que é a realidade. Ana Carla.
Já que ninguém aqui é candidato, né, a presidente, eu vou botar a minha lista de reformas aqui, que eu acho que definitivamente... Pode baixar o decreto. A gente precisa enfrentar. Eu acho que é consenso em relação à reforma da Previdência, definitivamente, que é a prioritária, mas eu poria uma segunda nessa fila e em segundo lugar mesmo, que é a reforma do Estado. A gente falou aqui de produtividade, a gente falou aqui de crescimento, da necessidade de gerar empregos, da necessidade, né, do país crescer e gerar renda e emprego. E a gente tem que lembrar que para isso precisa de aumento de produtividade. Só que 50% da nossa economia está na mão do setor público. Então, quanto de produtividade a gente tem que ganhar no setor privado para dar conta de uma produtividade que a gente sabe que está absolutamente estagnada, que é a produtividade do setor público. Então, existe uma reforma absolutamente necessária do ponto de vista de produtividade, que é a da máquina pública, e mais do que isso, a gente precisa prestar serviços melhores para a nossa população, em particular de baixa renda. A gente precisa de melhores serviços, de melhor qualidade de educação, a gente precisa de melhor atendimento de saúde, a gente precisa de segurança pública, até mesmo a rede de proteção social, obviamente, ela depende de eficiência do Estado, né, para promover. Então, se a gente não reformar o Estado de forma a garantir uma melhora na qualidade dos serviços, a gente tem o problema fiscal, que hoje está aí, e quando a gente vai, como a gente colocou aqui, para os estados, é a máquina hoje que pesa os cofres estaduais e municipais. Então, a gente tem um problema fiscal e a gente tem um problema de produtividade e a gente tem um problema de justiça social. Ou seja, gasta-se muito com a máquina e não se consegue prover serviços de qualidade, em particular para a população de baixa renda. Então, eu poria aí num segundo lugar uma reforma do Estado, porque eu acho que é o que a gente precisa hoje para retomar crescimento, mas, acima de tudo, para fazer justiça social, para dar igualdade de oportunidades a essa camada da população que não tem outro acesso que não via o Estado a serviços e a condições básicas. Perfeito. Maílson. Olha, eu vou chocar aqui os telespectadores, mas eu diria que tem uma reforma que esse governo próximo não deve tentar. É a reforma política. A reforma política tem uma ingenuidade aí, dizendo assim, é a mãe de todas as reformas. Isso não faz o menor sentido para mim. Tá certo? Reforma política é um assunto complexo. Se você pensar o caso do Reino Unido, que é um paradigma, eles levaram 50 anos reformando o sistema dele, não é? Das 3 reformas do século XIX e o voto das mulheres em 1927. Não vão precisar de 50 anos. Mas, se o governo começar com a reforma política, com essa ideia que ela é a mãe de todas as reformas, ele para nela e não faz mais nada. Certo? E depois a experiência mostra... Mas já houve alguns avanços. Como disse o Beto aqui, você já tem um avanço muito grande. E a experiência mostra que o deputado e o senador não votam uma reforma política que seja aplicada no mandato dele. Tá certo? Isso é em todo mundo assim. Então, você tem que fazer uma reforma política para vigorar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E olha, e nós falamos em 3... Ou antes, né, Maílson? Porque exatamente. Essa coligação entre não, mas partidos... isso já está feito. Isso já está marcado para 2020. 2020. Então, a gente falou de 3 áreas aqui, previdência, tributária e reforma do Estado. Só isso vai levar um governo. Se em cima disso o governo tentar fazer uma reforma política, ele gera uma paralisia no Congresso e não faz mais nada. Então, esquece esse negócio de reforma política. Continua falando, né? Continua discutindo, mas não tenta fazer uma reforma política porque vai dar errado. Luiz Felipe. Eu vou voltar ao tema que era inicial aqui, à vontade. Internacional. Nós estamos vivendo uma coisa excepcional, é a presidência Trump, que é a primeira vez que tem um empresário que vai direto isso, queria que você para a Casa Branca, os efeitos... sem nenhuma mediação partidária, ao contrário, contra a máquina partidária. E ele volta para um protecionismo dos anos 20, que é o protecionismo do carvão e do aço. Isso é o esquema industrial do século, dos anos 20, do século 20. Então, nós estamos numa situação que o mundo está se reorganizando militarmente, até porque tem medo dele não ser tão solidário militarmente dos Estados Unidos como foram
no pós-guerra, a Europa vai fazer o exército dela independente da OTAN, o Japão e a Coreia do Sul vão se armar mais lá para se defender da Coreia do Norte, e economicamente também. Na Europa, ele sai desses tratados internacionais todos, eu não vou recapitular, nós não temos tempo, mas houve várias ofensivas. O Macron aproveitou que o Reino Unido, está aí um contra-exemplo, é o paradigma e fez o voto mais suicida dos últimos 200 anos, que foi o referendo do Brexit. Está paralisado, a Alemanha estava paralisada por negociações intrapartidárias, aliás, o pessoal reclama do toma lá da cá, foi exatamente o que a Merkel fez nos últimos 5 meses, a negociação é necessária, política, e o Macron avançou, esteve para todo lado, viajou para a China, tem se armado agora, o Trudeau relançou o Mercosul, a negociação com o Mercosul. O Canadá. O Canadá também vai relançar, por causa do recuo americano, aproveitando. E esses países todos, eu volto à questão inicial. Talvez aí houve também uma má comunicação do governo brasileiro. Eles não estão convencidos que o governo é tão legítimo e consistente assim, porque todos evitam o Brasil. O Tillerson teve na América do Sul, foi na Argentina, Colômbia, México, passou reto. Netanyahu, o Papa, o Trump vem aí, vai para a Colômbia, todos evitam. O Temer teve em Davos, eu estava em Paris nessa época, ele viu o Saad Harari, que é o primeiro-ministro do Líbano, totalmente desmoralizado, e o João Lourenço, presidente de Angola, que foi pedir dinheiro para aumentar um crédito lá, uma dívida com o BNDES. Angola tinha uma dívida. Então, nós temos isso também, um presidente que fez o Brasil sumir do mapa internacional justamente no momento em que, não é ele pessoalmente, vejam bem, não é nada pessoal, nós estamos falando da representatividade internacional e o Ministério do Exterior, pela primeira vez na história do Itamaraty, parlamentarizou-se, o chanceler é um senador de São Paulo, o anterior também era, do mesmo partido. Isso nunca aconteceu na história do Itamaraty. 2 senadores do mesmo partido, do mesmo estado, um sucedendo o outro. Isso é típico de uma coisa que uma vez eu chamei de parlamentarismo troncho. Mas, Luiz Felipe, Angola não é uma boa referência, né? Aquilo é uma ditadura que tem... É reconhecido. Não, o que ele está dizendo. Não, é o que eu estou dizendo. Nenhum país importante pediu audiência, um encontro bilateral com o presidente, eu digo. Numa época que está todo mundo se reorganizando por causa desse recuo do presidente Trump, esse isolacionismo, nós estamos perdendo a oportunidade diplomática e econômica também. Mas, Luiz Felipe, me desculpe, de novo um contraponto. Mas também no caso da época das relações exteriores da presidente Dilma, nós estávamos apoiando Venezuela, o bolivarianismo. Não, a presidente Dilma, o problema da política externa brasileira vem dessa época. A Venezuela... nós estávamos numa mediação com a Venezuela. Nós agora nem mais somos chamados para mediar. A Colômbia tem uma fronteira com a Venezuela, o Brasil também tem. O Trump está indo à Colômbia por causa da questão da Venezuela. O Tillerson foi à Argentina para falar da Venezuela. Ninguém vem no Brasil para falar da Venezuela, até contra o Maduro. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos já para o 4º e último bloco do debate sobre o cenário econômico brasileiro e internacional. Estamos de volta ao vivo para o 4º e último bloco do debate sobre o cenário econômico brasileiro e internacional. Vamos fazer o contrário agora do que fizemos no primeiro bloco. Quem abre é o José Roberto Mendonça de Barros. Ok. Eu queria que vocês dissessem também nessa resposta o que deve fazer, qual é a medida mais urgente que deve ser tomada pelo próximo presidente da República, seja ele quem for.
Zé Roberto. Bom, isso até, Augusto, já manifestei. Eu acho que é retomar A Ana Carla também já... a questão fiscal na partida com a reforma da Previdência. Porque exatamente para poder ganhar tração e ganhar fôlego, vai herdar uma recuperação já bastante robusta, e aí isso dá tração. E eu queria dizer o seguinte, todas as vezes em que um país entra numa fase de crescimento, e se a gente observar a posteriori, uma das suas características é a habilidade, num certo instante do tempo, em perceber coisas que estão acontecendo e organizá-las de uma forma que empurre para frente a possibilidade de crescimento. A Ásia fez isso do ponto de vista asiático, nós fizemos isso mais lá para trás, nos anos 50, e eu vejo 2 ou 3 coisas, se pensar na próxima rodada, que teriam que ser mais adequadamente aproveitadas. Primeiro, aproveitar de falar da parte internacional. É verdade que nós estamos bem fora desse circuito, mas eu acho que existe uma oportunidade que a gente não pode perder, que pela primeira vez, se eu tirar a Venezuela, toda a América do Sul está crescendo. É a primeira vez que a gente tem uma certa afinidade de visão de mundo no Mercosul. É a primeira vez em que os países do lado do Pacífico, né, têm interesse maior de estreitar esse relacionamento, cruzar investimentos, etc. Por exemplo, o Brasil-Colômbia, você mencionou a Colômbia, tem uma coisa bastante grande, e a própria Argentina. E a verdade é que as chamadas cadeias de valor internacional, elas nascem com a proximidade geográfica, elas não nascem ao acaso. É os Estados Unidos com o México e o Canadá, a Alemanha com a Europa Oriental, o Japão depois com Taiwan, com a China. E esse espaço nosso da América do Sul, para não falar da América Latina, foi sempre muito pouco. Então, é uma oportunidade única que a gente não pode perder para fazer. Segunda coisa, né, nós tivemos um lamentável episódio recente, que é dessa eleição dos campeões nacionais, e aí naufragou tudo. Praticamente não sobrou nenhum, a um custo gigantesco, né? E, ao mesmo tempo, a gente observando o que está acontecendo no Brasil, nós nunca tivemos um conjunto tão grande de empresas pequenas, de base tecnológica, em diversos setores, realmente se organizando e indo adiante, e já afetando. São empresas tecnológicas que não pedem favor para o governo, que têm base de capital próprio e que são capazes de alavancar a produtividade no segmento. Eu chamo a atenção de 3 coisas em que isso está acontecendo. No agronegócio, né, que é um segmento que tem crescido muito, e a próxima etapa é a agricultura de precisão. Isso é feito para esse pessoal. Segundo, nas empresas financeiras, a competição com o crédito no sistema bancário está começando e vai começar pelo empréstimo à pessoa física, através dessas instituições que têm coisas novas, e os bancos vão sentir um calor, mas um calor enorme, e é importante que tenha essa competição. E a terceira, da mobilidade urbana. A revolução de mobilidade que um lugar como São Paulo está vivendo ainda não está bem compreendido e bem estudado, ligado com... Então, existe aqui um vigor, né, que o próximo governo poderia usar e alavancar para dar um pouco de respiro e de produtividade para o Brasil. Luiz Felipe. Bom, há uma coisa positiva, eu acho, que a gente parece ter esquecido, é que o Brasil, em 91, por uma série de circunstâncias, mas basicamente porque houve redemocratização na Argentina e no Brasil, a região inteira tornou-se uma região sem arma nuclear, desnuclearizada. É a única do mundo. Todos os outros BRICS, se tirar a África do Sul, que não é um BRIC verdadeiro no sentido original do Jim O'Neill, porque só tem 50 milhões de habitantes, os BRICS deveriam ter uma população importante, são países que têm um vizinho que tem arma atômica, eles precisam se armar. Você fazer arma atômica é fácil, mas precisa ter um vetor, então precisa ter um foguete bom, um submarino nuclear. Isso é uma despesa, um orçamento militar que desestabiliza qualquer coisa. Nós estamos fora disso.
é um trunfo importante. Mas não há uma reflexão global. Eu até vou mais longe. O Brasil é o país que tem a maior costa atlântica do Atlântico. Isso é uma coisa que devia se ensinar já no ensino médio. Não há especialistas em número suficiente de direito marítimo, não se ensina economia marítima, é uma coisa muito específica. Nós temos o Porto de Santos, o 32º em matéria na classificação de container, como a China tem os 3 primeiros, para ter uma ideia. A revolução do container passou ao largo aqui. Houve o alargamento do canal de Panamá e do canal do Suez. A navegação está indo toda para o Atlântico Norte de novo. Isso vai puxar a Amazônia de novo para as Antilhas. E nós estamos... essa questão é discutida de maneira muito esparsa e ela não está na faculdade, ela não está no debate econômico. É uma coisa fundamental. Já há uma linha direta pelo Polo Norte, que é igual de avião de navio, por causa do aquecimento planetário. Os navios saem da China e do Japão e vão direto para a Holanda, atravessando por essa rota do norte. Quer dizer, o mundo está virando completamente, nós temos a maior costa atlântica e isso não se debate. Perfeito. Maílson da Nóbrega. Olha, eu pensei 2 coisas aqui para o futuro, para o próximo governo, né? A primeira, eu acho que a reforma da Previdência, como já se falou aqui, a Ana e o Beto, ela é fundamental, ela tem que ser o ponto de partida. Mas eu acho que a reforma da Previdência é uma guerra de 2 batalhas. A batalha da opinião pública e a batalha do Congresso. Se você perde a batalha da opinião pública, perde a do Congresso. Certo? E o governo perdeu a batalha da opinião pública. Quem ganhou a batalha da opinião pública? Os funcionários públicos, a esquerda, a CUT, o Sindicato da Receita Federal. Esse pessoal, verdades gritantes, viraram mentira. Ou seja, o brasileiro vai morrer antes de se aposentar, eles venderam essa ideia. A reforma não tem déficit, tem até candidato a presidente da República que falou essa bobagem, que não tem déficit. Confundiram expectativa de vida ao nascer com expectativa de vida após aposentadoria. Fizeram uma bagunça e o governo perdeu essa guerra. Então ele tem que ter uma estratégia de comunicação para ganhar a batalha da comunicação, inclusive envolvendo essa turma no debate. Tem que desmoralizar os fiscais do Sindifisco, tem que desmoralizar os políticos no Congresso que disseram que não tem déficit, de forma bem civilizada. Aí senta numa mesa, aí eles traz mudam os números. de posição. Aí ele tem que mudar de posição, senão ele não tem inteligência, tá certo? O segundo ponto que eu acho que o governo poderia pensar, foi tocado aqui pelo Roberto, é uma reforma que não precisa do Congresso, é a abertura da economia, certo? E a abertura da economia não é abertura irresponsável, abre tudo. Você tem que ter um certo programa, tá certo? Mas, além de tudo, tem um ponto que eu acho que tem que o governo deixar claro. Reforma da economia não é ação de comércio exterior, é ação para submeter a economia nacional à competição externa. E, portanto, a reforma tem que ser unilateral. Você não tem reforma, a abertura da economia negociada. Isso é uma bobagem, com todo respeito para quem disse isso, e muita gente boa disse. Imagina que você tem 150 parceiros comerciais, você vai negociar com o Japão. O Japão disse, eu não aceito a sua proposta, então eu não faço a reforma. Não existe isso. Primeiro você abre e depois se dá condição para você negociar a reciprocidade com seus parceiros comerciais. Perfeito. Ana Carla pode completar o seu programa de governo. Certo. Bom, como eu já coloquei aqui, né, Previdência, reforma do Estado, acho que isso a gente consegue tirar o fiscal da frente, consegue falar de produtividade. E aí eu vou colocar, então, um conjunto de outras reformas que também, no meu entendimento, não concorre
tanto com a agenda legislativa que uma reforma da Previdência e uma reforma do Estado acaba mobilizando. Não é tão independente quanto o caso da abertura comercial, mas ela acaba sendo discutida de uma forma menos polêmica ou menos emocional, que é o conjunto de reformas microeconômicas, que são muito importantes do ponto de vista de produtividade. E aí eu vou citar algumas, a primeira delas é do próprio mercado de crédito, aqui inclusive em respeito aos nossos telespectadores que fizeram as perguntas. A gente tem uma agenda hoje que Banco Central, Ministério da Fazenda já colocaram, e que é uma questão de fazer uma discussão, que é vinculada ao aumento da informação, é vinculado à redução da insegurança jurídica nos processos de recuperação e de concessão de crédito de maneira geral. Mercado de capitais, vamos fomentar o mercado de capitais, é ele que vai assumir o papel que, de forma desastrada, o BNDES assumiu nesse passado recente. A gente tem questões de investimento de infraestrutura, como o Zé Roberto colocou, que dependem de uma regulação para que a gente fomente a participação do investimento privado, do setor privado nos investimentos de infraestrutura. A gente não pode mais conviver com um país que 48% da população não tem acesso a saneamento. E não vai ser o Estado, nas condições fiscais que a gente tem hoje, o governo federal, os governos estaduais, que vão dar conta de fazer esse investimento. Então, junto com Previdência, Estado, eu acho que a gente tem uma agenda de reformas microeconômicas que pode correr em paralelo e com impactos que são impactos aí muito importantes, muito positivos do ponto de vista de produtividade, bem-estar econômico e social da nossa população. Roberto. Então vamos lá. Eu acho que nós somos uma democracia que está tentando cada vez mais amadurecer, e acho que um ponto muito importante nessa eleição é que o presidente que foi eleito cumpra aquilo que ele prometeu na campanha. E para ele se eleger, por exemplo, a reforma da Previdência, todos nós estamos de acordo, é fundamental. Mas se ele colocar, não, vou fazer a reforma da Previdência como o tema da campanha dele, ele não vai ser eleito. Vamos ser sinceros. O que ele tem que colocar é que nós temos que criar o crescimento sustentável do país, e a começar pelo emprego. O que a população, os eleitores querem é emprego. A palavra emprego com letra maiúscula tem que ser o centro de uma decisão política para ele se eleger e depois para implementar. E vai implementar uma política de empregabilidade a partir do crescimento econômico do país, que vai precisar, claro, de ajuste fiscal, produtividade, competitividade, abertura da economia. Como um maestro, a política econômica tem que tocar vários instrumentos e fazer com que eles sejam harmônicos, que eles estejam tocando a mesma música. A música é crescimento econômico sustentável e o emprego é o instrumento mais importante, porque é ele que vai conseguir, de todas as formas, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista econômico, resultar numa música que vai agradar aos eleitores e à população, e dar suporte a esse governo para que ele consiga, de fato, implementar medidas que podem não ser tão populares como a da Previdência e outras, mas que precisam ser feitas, porque o ajuste fiscal é fundamental, senão a economia não vai crescer de forma sustentável. Então, enfim, eu acho que o mais importante é que haja sintonia entre a campanha e o exercício da presidência. Nós não podemos ter de novo o estelionato eleitoral. Temos 2 minutos para, se alguém quiser usá-los para alguma consideração final, à vontade. Eu acho a ideia de estelionato eleitoral deve ser usada com cuidado. Ela foi inventada pelo Delfim Neto para se referir ao governo Fernando Henrique Cardoso lá atrás. 2 vezes até. O que você chama de estelionato eleitoral, Luiz Felipe? Não, justamente por isso é que eu acho complicado. Quem deve julgar se houve estelionato eleitoral ou não são os eleitores logo na eleição seguinte. É esse o sistema democrático. Não pode Mas os candidatos devem dizer o que vão fazer, é isso? Você faz a política, evidentemente pode até levar pancada. Eu acho que o eleitorado compreenderá uma reforma da Previdência. Vamos mudar então para populismo versus realismo. 1 minuto para encerrar. Tá bom. Porque o populismo promete aquilo que não vai ser cumprido, para ser eleito com promessas falsas, com inverdades, que vão criar no eleitor uma ilusão. Tá? Eu acho que o realismo é aquele que, de fato, digo, nós temos dificuldade, sangue, suor e lágrimas, mas nós vamos vencer. Vamos realizar aquilo que o país precisa para melhorar a sua situação. É isso que eu acho que nós precisamos para a próxima eleição.
Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação da Ana Carla Abrão Costa, do Luiz Felipe de Alencastro, do Roberto Janete da Fonseca, do Maílson da Nóbrega, do José Roberto Mendonça de Barros e do nosso cartunista Paulo Caruso.